no capítulo 18. Nós vamos meditar nos versos, a partir dos versos 35 em diante. Antes, quero pedir, Marquinhos, nós vamos cantar uma música que fala sobre a mensagem dessa noite. Há muito tempo ouvi contar de um pobre homem sofredor. Ele nasceu sem enxergar e o mundo jamais o aceitou. Um cego que ninguém amou, jogado ali no chão. Alguém que só conheceu a dor, viveu na solidão. Agora estou aqui, vem enxugar o meu chorar. Senhor, eu só quero te enxergar. Mas nada acontece sem razão. Um dia a tristeza terminou. Jesus o viu na multidão. O seu olhar o abraçou. Andou em sua direção, então lhe perguntou o que deseja o seu coração. E o cego então falou: agora estou aqui, vem enxugar o meu chorar. Eu só quero te enxergar. Uma luz então surgiu e a cena logo apareceu. O que ele viu jamais se esqueceu. O próprio rosto do Senhor Jesus. Hoje eu consigo entender todas as coisas que eu não vi. Eu já fui cego sem saber. Não adianta mais fugir. Senhor, estende a tua mão e toca em mim também. Ajuda-me a levantar do chão. Eu quero te dizer que agora estou aqui. Vem enxugar o meu chorar. Senhor, eu só quero te enxergar. Senhor, eu só quero te enxergar. Senhor, eu só quero te
enxergar. Marcos, as fotos aí de Jericó, as ilustrações estão prontas aí? Pode colocar para a gente, por favor? Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Segundo aí o pessoal historiador, os arqueólogos, eles chegaram à conclusão que é a cidade mais antiga do mundo. Tem uma placa em frente de Jericó que fala que ela tem 10 mil anos, eu não sei se o mundo tem isso. Fala que ela tem 10 mil anos. Ela é a mais antiga conhecida, mas a gente sabe desse episódio aqui que o povo de Deus teve, quando chega em Canaã, com Josué, eles começam a fazer uma marcha em volta da cidade, os muros altos, né, de Jericó, e eles tocam trombetas e gritam, e os muros caem, e mais ou menos aí tem uma pesquisa aí que diz que os muros tinham 10 metros de altura, então era intransponível, e eram muros duplos, então era difícil mesmo para derrubar aqueles muros, a não ser por um poder sobrenatural, tinha que ser mesmo a mão de Deus. Pode colocar a outra, por favor? Mais ou menos, está aí uma ilustração do muro, altos, guardas andando por ali, mas na verdade tinham até casas em cima dos muros, então era uma coisa bem grande mesmo. Os muros eram bem largos assim, cabiam casas em cima. Inclusive a gente sabe da história de Raabe, que tinha uma casa em cima do muro de Jericó. Daqui a pouco a gente vai falar por que a gente está citando a cidade de Jericó. Tem mais fotos aí? Pode colocar. Essa aqui é Jericó atual, a cidade mais antiga do mundo. Tem uma fotozinha, uma ilustração dela aqui. Aí, Marquinhos, valeu. Bacana. Então, uma cidadezinha pequena, uma cidade simples. A gente vê que tem poucos habitantes ainda. Inclusive, tem uma profecia sobre Jericó que diz que os muros só poderiam ser reedificados com a morte dos edificadores. Inclusive, eles realmente morreram na edificação dos muros dessa cidade novamente. Tem mais fotos? Está aqui a placa. A cidade, aquela plaquinha lá, vamos ler aquela placa lá. Baixa um pouquinho. Aí, Marquinhos, beleza. A cidade mais antiga do mundo, 10 mil anos de idade. Está ali em inglês. A cidade mais antiga do mundo, 10 mil anos de idade. Eu não acredito nisso, não. O mundo não chega a isso. Então, para nós acreditamos que tem aí próximo de 6 mil anos a cidade de Jericó, mais antiga. E os muros da cidade, eles ruíram. Então, qual que é a finalidade da mensagem dessa noite? Deus visita a cidade de Jericó, derruba os muros. Os muros são símbolos que a cidade de Jericó é símbolo do quê? O que significa a cidade de Jericó para nós? A cidade de Jericó ela é símbolo do mundo pecador, do mundo ímpio, pagão, onde habita o pecado, onde as pessoas praticam o pecado e tudo mais, né? Muito bem. Mas Deus visita pela segunda vez a cidade de Jericó. Vocês sabiam que Deus visitou a cidade de Jericó pela segunda vez? E Ele veio pessoalmente na cidade de Jericó. Nós vamos ler agora Lucas no capítulo 18, a partir dos versos 35. Senhor nosso Deus, nós vamos agora abrir Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar coisas maravilhosas a respeito daquilo que precisamos fazer para sermos felizes, para poder Te adorar, servir ao Senhor e as pessoas ao nosso redor. Nós pedimos a Tua bênção neste momento, que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém. Diz assim: aconteceu que ao aproximasse ele de Jericó, de quem está falando aqui? Estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava
Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós temos aqui Jesus agora, Deus, visita a cidade de Jericó pela segunda vez, agora com a sua graça, né? A primeira vez com o seu juízo, e agora com a sua graça misericordiosa. E Jesus encontra em Jericó primeiro o cego. Tem uma citação em Mateus, diz que eram 2 cegos, né? Que caminhavam ali, gritando para que Jesus tivesse misericórdia deles. E Jesus atende ao pedido, à solicitação deles, e cura e restaura eles. E eles caminham e seguem a Jesus. Aqui diz o cego de Jericó, esse cego chamado até Bartimeu, aqui mencionado. Mas a gente vê aqui uma reação desse cego logo que foi curado. O que ele fez? O cego seguiu Jesus. Ele podia ter ido para casa, para qualquer lugar, mas o cego escolheu seguir Jesus. Cada um de nós temos uma experiência nossa com Deus. Nós sabemos de onde nós vemos e nós sabemos para onde nós vamos. Todos nós temos uma experiência preciosa com Deus. Muitos milagres Deus tem realizado na nossa vida, não é verdade? Alguém aqui já teve milagres em suas vidas? Quantos aqui já tiveram, experimentaram os milagres de Deus na sua vida? Amém por isso. Mas é importante nós nos lembrarmos de que precisamos agora partir para seguir a Jesus. Onde Jesus for, irei eu também. Tem um hino até assim, né? Onde Jesus for, eu seguirei. Eu irei também. É muito legal isso aqui. A meditação é uma meditação bem curta, irmãos. Em nossa experiência, cada um de nós temos a nossa experiência com Deus, os milagres que Deus realizou por nós. Esses dias agora o Malaquias trouxe aqui mais um milagre que Deus realizou na vida dele. Cada um de nós apresentamos aqui, é importante a gente apresentar isso, né? Eu quero mostrar uma foto aqui. Marquinhos, aquela foto minha está aí? Por favor, mostra ela aqui. Vocês estão vendo esse camarada cabeludo ali? Isso era diferente demais, né? Isso quando tinha cabelo, olha lá, não usava óculos, bem diferente, né? Mas a gente vê o seguinte, quando tinha 6 anos de idade, meu cabelo caiu completamente, fiquei carequinha. E eu ia para a escola de boné. E o que ajudou esse problema que eu tive? Esse problema me aproximou muito de Jesus. Porque minha mãe me levou em todos os especialistas em Belo Horizonte para poder até aplicar a injeção na minha cabeça para ver se o cabelo voltava a crescer. E nada resolvia. E dói a tal da injeção na cabeça, eu acho que é o lugar mais dolorido que existe. Eu não sei se alguém que já experimentou um lugar dolorido, mas a cabeça dói demais. E eram 16 aplicações. Fazia 16 aplicações de 15 em 15 dias. Vai sofrer. Eu tinha aí 6 anos quando caiu. As aplicações foram a partir dos 10 anos de idade. As aplicações, né? Mas não resolveu. Não resolveu. Aplicou, fez vários tratamentos, aí psicólogos, outras medicações que eles inventavam lá, eles traziam. Eu era cobaia do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Eu era cobaia. Aí fazia exame de sangue, eu ia lá, experimentava, aí colocava o remédio e nada resolvia. Um dia, eu estava assistindo televisão, eu tinha 11 anos. E eu assistindo televisão, no domingo de manhã, minha mãe gostava de colocar lá um pregador americano. Tinha um pregador americano, ele pregando, e minha mãe colocou o programa lá de televisão. E ele pregava umas mensagens muito bonitas e poderosas. E eu sentado, escutando aquilo, não tinha nada para fazer, eu sentei lá e fui escutar a pregação. E minha mãe lá na cozinha, eu na sala, sozinho. Teve um momento que ele virou e falou assim, eu não sei qual a situação que você está enfrentando na sua vida. Não sei qual é o milagre que você espera que Deus realize na sua vida. Mas Ele sabe
e conhece você, e você está aí agora assistindo esse programa. Eu falei assim, será que ele está falando comigo? Ele falou assim, eu quero pedir para você colocar a mão sobre a parte do seu corpo que você quer que Jesus cure. Adivinha onde que eu pus a mão? Eu coloquei a mão na carequinha, lógico, né? Eu ia perder a oportunidade? De jeito nenhum, eu coloquei a mão na carequinha. E ele falou assim, agora você vai orar junto comigo. E ele falava com tanto fervor, aquilo me contagiou, aquilo esquentou, aquilo avivou uma fé dentro de mim. Eu corri lá e falei com minha mãe, falei assim, mãezinha, será que Jesus pode curar o meu cabelo? Porque eu não consigo, até hoje os médicos não conseguiram, eu faço tratamento, não adianta. Aí minha mãe virou e falou assim, Jesus pode, meu filho, te curar. Jesus pode te curar. Ele pode te dar o cabelo de novo. E aí eu voltei lá para frente da televisão, sentei, pus a mão e orei. 3 meses depois eu estava assim, ó. E aí fiquei até os 30 anos de idade assim, com o cabelo assim, ó, cabeludo. Bênção de Deus. O que o ser humano não pode fazer, Deus pode. Resolvi casar e acabou, até desisti do cabelo. Mas Deus tem sido uma bênção na nossa vida, né? A gente precisa contar esses milagres que Deus faz na nossa vida, muitos milagres que Deus faz, né? Nem precisei do cabelo para casar, isso é uma bênção, né? Mas Deus tem abençoado, isso tem sido uma bênção que eu tenho que contar, as coisas que Deus faz por nós, precisamos contar, sempre testemunhar, falar disso. O cego Bartimeu, ele seguia Jesus, e eu tenho certeza, existe uma citação, que ele não conseguia ficar em silêncio, ninguém, as pessoas que eram curadas, aliás, algumas se calavam sim, algumas iam embora de maneira ingrata, os 10 leprosos que Jesus curou, voltaram, apenas quantos? 1, e os outros ingratos foram embora, eles não voltaram para agradecer, apenas 1 voltou para agradecer, mas a gente precisa ser grato a Deus pelos milagres que Ele realiza na nossa vida. Depois de curado, o que nós fazemos? E eu vou falar para vocês uma coisa, depois disso, para mim, Deus podia fazer tudo. Para mim, Deus virou um super-homem na minha vida. Porque eu falei assim, ninguém conseguiu pôr meu cabelo de volta. E agora eu oro e Jesus coloca meu cabelo de volta. Vocês sabem o que aquilo foi para mim, um menino, uma criança com 11 anos de idade? Com 12 anos, passou mais um ano. Aí teve uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Para algumas pessoas, o livro do Apocalipse é terror, né? E aí, chegou no domingo, era domingo à noite, que realizava as séries de estudos sobre o Apocalipse. E no domingo à noite, a minha mãe virou e falou assim, arruma, porque você vai para a igreja hoje. E eu virei para minha mãe e falei assim, sozinho? Ela falou, você vai sozinho hoje, eu não posso ir. Eu não sei se ela tinha que fazer janta para o meu pai, alguma coisa lá, mas ela não podia ir. Ela falou, hoje você vai para a igreja, você vai sozinho. E a igreja ficava mais ou menos daqui lá no Ouro Negro. Você vai sozinho hoje. Aí eu, não quero ir não. Ela falou, vai, você vai. E eu arrumei, fui numa chateação. Eu estava tão contrariado, mas eu fui para a igreja no domingo à noite sozinho. E cheguei, sentei lá, e o irmão Eliel Betoni começou a explicar todas as profecias do livro de Apocalipse. Ele foi explicando uma por uma. Primeiro ele passou todas, fez um resumo rápido, e ele falou, nós vamos estudar todas essas profecias. Eu só quero, assim, o que passa, assim, que eu me lembro, é que ele virou e falou assim, Robson, me chamou pelo nome e falou assim, quando terminar aqui, você me espera um minutinho que eu quero falar com você. Eu tinha 12 anos, eu era o único menino lá na palestra sobre as profecias, o único, o resto tudo era adulto, os outros meninos estavam todos em casa, e eu fui o último. Eu falei assim, o que será que ele quer falar comigo? E o irmão Eliel Betoni sempre foi um senhor muito respeitado da igreja, e quando ele pediu alguma coisa para a gente queria ouvir ele, e aí eu fiquei lá sentado esperando. Ele chegou perto de mim, me abraçou forte, chorando, falou assim, filho, guarda essa sua fé, Jesus tem alguma coisa muito importante para você, mas lembra disso, Jesus te ama muito.
E ele gostaria muito que você aprendesse bastante a palavra dele. Ele quer que você aprenda. Você vem no domingo que vem? Como é que fala não? Eu falei assim, eu venho. Pensei em não ir, mas eu não consegui deixar de ir. E eu fui em todos os estudos do Apocalipse com ele. E eu aprendi bastante com ele. Mas um carinho, um amor, e assim, a gente via nele um fervor tremendo, uma fé grande. O irmão Eliel Betoni foi ancião da igreja de Venda Nova durante muitos anos. A família dele era muito respeitada ali. E a gente sempre ouvia ele com muita atenção, com muito carinho. Então assim, a gente vê o que eu preciso fazer depois de aprender tudo isso. Muitas vezes eu precisei saber muitas coisas para ensinar muitas pessoas. O último agora foi um professor, essa semana agora passada. Mas uns anos atrás, foi lá em Pitangui, que foi um pastor, lá onde a gente estava, tinha formado o grupo lá, né? Foi um pastor de uma igreja pentecostal. E ele sentou e me encheu de perguntas, e pediu só um favor. Falou assim, olha, eu vou te pedir um favor, não conta para ninguém que eu estive aqui. Eu sou pastor de uma outra igreja, e eu gostaria muito de aprender com vocês adventistas sobre as profecias do Apocalipse de Daniel. Aí se você me prometer que você não vai contar para ninguém, eu vou vir mais vezes, quero aprender com você. Eu falei, prometo, não vou contar para ninguém. Então assim, eu cumpro o que eu prometi para ele. E eu pude assim, sentar com ele e ele ficou assim, admirado do conhecimento que a igreja adventista tem para poder passar e transmitir para as pessoas. Isso para nós é um privilégio muito grande, nós sabemos tantas coisas importantes. Por quê? Uma vez que você é curado, agora o que você precisa fazer? Compartilhar desse Deus poderoso, amoroso e misericordioso. Não tem tempo mais para ficar sentado esperando cura, já fomos curados. Agora precisamos sair por aí gritando que esse Deus é maravilhoso. Na semana passada, foi um professor lá do poliesportivo, onde eu trabalho, ele é professor ali, e ele colocou uma Bíblia grandona assim em cima da mesa. Nós chegamos lá, ele na cozinha, e tem a copa. Ele sentou na copa, colocou uma Bíblia grandona assim, com um livro em cima da Bíblia. Aí colocou ali, o livro era O Peregrino. A gente conhece até o filme O Peregrino, né? O livro chama-se O Peregrino. Estava lá em cima da Bíblia. E aí eu olhei aquilo e eu não consigo ficar calado quando eu vejo que tem alguém interessado em conhecer a Bíblia e em aprender. E eu cheguei e comecei a falar assim, rapaz, que bacana, esse livro Peregrino, já até assisti o filme O Peregrino, aquele homem que tem um fardo nas costas, não conseguia se livrar do fardo, até que um dia ele consegue se libertar daquele fardo terrível, e foi muita luta, até ele conseguir descobrir como se livrar do fardo. Essa cegueira do cego Bartimeu, ela para nós é como um exemplo do nosso sofrimento, da nossa angústia, e desse fardo terrível de doenças, de tristeza, de pecado que nós carregamos. Deus vai onde nós estamos, no mundo de pecado, de sofrimento, Ele consegue nos alcançar ali. Jesus consegue ir até nós, nos alcançar ali, Ele nos pega, nos cura, e agora curados, nós podemos falar da grandiosidade que esse Deus é para nós. E é muito bacana poder falar. Ali eu pude ficar falando com ele 3 horas, 3 horas. Na hora que a gente olhou assim para o relógio, já tinha terminado. Eu estou praticamente de férias, que eu estou em transição de um setor para o outro. Como um setor está de férias, eu tenho que ficar ali esperando eles voltarem, eles retornarem, e eu não trabalho nesse período. Eu vou ter que esperar eles voltar agora, no período final, finalização das férias agora, né? Final de férias, dia 4, eu tenho que esperar eles voltarem para eu começar a trabalhar de novo. Mas eu tenho que ficar ali no setor, e ele também. E ali a gente pode ficar 3 horas conversando sobre a Bíblia e sobre a Palavra de Deus. E ele disse que já aprendeu muitas coisas com os adventistas, tem uma admiração muito grande pela TV Novo Tempo. E os ensinamentos que ali são passados. Nós temos muita coisa bacana para nós poder transmitir. Mas a pergunta é, até quando você vai ficar doente? Até quando você vai permanecer
em silêncio. Tem uma história de uma menina que ela não tinha espelho em casa. E ela ajudava a mãe dela num fogão de lenha. Um dia eles compraram um espelho para ela, deram para ela de presente. E ela chegou na frente do espelho, foi olhar no rosto dela, tinham tudo sujo de preto, e ela achou que ela era daquele jeito. Toda manchada assim de carvão, ela pensou que ela era assim. E a menina tinha vergonha dela mesma. Ela não saía para as festas, não saía para passear, porque ela tinha vergonha, porque ela tinha aquelas manchas pretas no rosto. A menina, ela praticamente vivia isolada do mundo. Até que um dia uma menina, uma outra moça fez amizade com ela, aproximou dela, pegou uma toalhinha, colocou assim no sabão, passou no rosto dela, limpou e falou para ela assim: agora você vai lá e olha no espelho. É outra pessoa agora, você mudou. Não tem manchas mais. Sabe o que ela fez? Ela disse assim: eu não vou olhar. Eu continuo com as mesmas manchas. Isso não vai sair de mim. Eu não vou mudar. Eu não vou me sarar e nem me curar. E a amiga dela falava assim: você está curada, dá uma olhada no espelho, você mudou. Ela: não vou olhar. Ela ficou com medo. Quantos de nós ficamos com medo? Medo. Já fomos curados, já fomos sarados e temos medo. Medo de falar desse Deus poderoso, desse Deus amoroso. A gente perde tanta oportunidade, muita oportunidade de falar e de apresentar para as pessoas um Deus que pode curar e pode salvar. A amiga dela, claro, pegou o espelho, olha, ela, não, olha, e conseguiu convencer ela. E é isso que nós precisamos fazer, mostrar para as pessoas que o pecado delas não é maior do que Deus, que a misericórdia de Deus é maior, e que Jesus pode salvar, Jesus pode curar. E dizer para as pessoas: olha, você não tem manchas mais. Você está curado. Agora vai e fala isso para as pessoas com alegria. É muito bom poder transmitir tudo aquilo que Deus deseja e espera de nós. Às vezes nós temos dificuldades em algumas coisas, é parte de evangelismo, de missão, nós temos dificuldade com isso. Mas nós podemos ser apoiadores. Olha, irmão, não tenho coragem de falar como você fala. Você é falador, eu não sou. O pessoal fala assim: nós vamos lá pedir alimento. Eu falei: bacana, pode deixar comigo que eu falo. Eu sou a boca. Eu sou a boca. Se você for comigo, pode ser a mão, não tem problema. Só pega ali o alimento, guarda para mim, eu já estou feliz. Fica ali orando comigo. Isso já é muito importante. Fica ali do meu lado. Não tem problema, Deus me deu o dom de falar com as pessoas, ali eu peço mesmo, sem vergonha nenhuma, e as pessoas dão muito. O dia que eu vou, graças a Deus, uma bênção. Mas assim, fica do meu lado, ora junto comigo ali, fica ali comigo. Não tenha vergonha de mostrar para as pessoas que Jesus já te curou. Você está ali para curar as pessoas, para curar pessoas, salvar pessoas, ajudar pessoas. Sai, vai e mostra que a sua mancha, a sua lepra está curada. Vai e mostra. O cego agora, ele passa a seguir Jesus. Que alegria para aquele homem. Eu fico imaginando que alegria. Quantos anos no escuro. Quando a gente fecha o olho, é horrível. Eu lembro que eu só comecei a usar óculos depois de 22 anos de idade. E meu grau é forte. Agora, hoje, assim, está por volta de 10 graus, mais ou menos. Meu grau é mais ou menos 10 graus, meu óculos. A lente do meu óculos. Muito cego, né? Mas antes era um pouquinho menos. Era 5, alguma coisa. Eu tinha uns 22 anos de idade. 5, alguma coisa. E aí, nessa época, eu achava que via bem. Eu achava que eu enxergava mais ou menos, estava bom,
Via assim, meio embaçado, 5 alguma coisa, 5, alguma coisa, era embaçado. Mas eu achava, agora o dia que a oftalmologista pegou o óculos, colocou no meu rosto, assim, que já estava pronta, falou, Robson, agora vê. Colocou assim, ela ficou esperando e rindo assim para mim. Eu olhei assim, falei, nossa, as cores de tudo é tão bonito. É tão bom enxergar, é tão bom ver. É tão bom ver, irmãos. É tão bom olhar no olho das pessoas na frente do supermercado e falar assim, bom dia, tudo bem? Dar um sorriso para as pessoas. Porque eu não estou mais doente. Eu não sou mais infeliz, porque o fruto do Espírito é a felicidade, é a alegria. E eu posso olhar para as pessoas, sorrir para elas, bom dia, tudo bem? Tem uns que indo, filho, você fala assim, que isso? Assustam-se, é normal, é normal. Nem todo mundo está bem. Mas eu estou bem, e pronto. Eu sou feliz e pronto, sou feliz com Jesus e pronto, estou ali para ajudar. E eu falo com as pessoas, bom dia, tudo bem? Olha, nós estamos com uma campanha muito especial, quero fazer um convite para você. Participa com a gente, nós temos que ajudar algumas famílias aqui da cidade, estão passando necessidade e tudo. É tão bom, é tão gostoso fazer isso. Eu sempre falo assim, os nossos parceiros estão ali do lado, ali, orando, ajudando, carregando. É muito bom isso, irmãos. Nós participarmos, ficar do lado do pessoal. Assim, olha, você é a boca, você fala. E o pessoal sempre fala, Robson, vai lá, eu vou. Mas o pessoal ajuda a carregar, isso é gostoso. Isso é bom. Isso é muito bom, irmãos. Nós estamos curados. Algumas pessoas que vivem durante muitos anos procurando a cura, vêm à igreja orando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Igual aquela menina que eu acabei de contar na experiência aqui. E pensando que ainda tem as manchas. Jesus já perdoou quando você clama a Deus, de todo o seu coração. Quando você está abatido ali, contrito, aflito, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me cura. Não há súplica sincera, lá do fundo do coração, com gratidão, pensando sempre na gratidão, Jesus me curando, Senhor, eu vou falar para todas as pessoas, que alegria que vai ser. Deus está disposto a dar uma bênção para nós, Deus está disposto, está guardando isso para você, só esperando a gente clamar. Clama a mim, que eu te ouvirei, é a promessa de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos entender, nós já fomos curados, agora nós precisamos fazer o quê? Mostrar para as pessoas que estamos curados, porque Jesus disse assim, agora vai e te mostra aos sacerdotes, ou muito melhor, quando você seguir a Cristo, vai lá e mostra para as pessoas que Deus tem te abençoado, que Deus nos abençoe nessa noite. Nós vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Eu quero convidar os irmãos para a gente ficar de joelhos, podemos? Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque muitas vezes o Senhor tem oferecido para nós a cura, o Senhor tem oferecido o perdão, Senhor. Nós aceitamos, nós suplicamos que em nome de Jesus o Senhor nos limpe e nos purifique. O Senhor nos ajude a ver, Senhor, com os olhos da fé, e de maneira grata e agradecida, sairmos para poder proclamar dessas grandezas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa nessa cidade, o Senhor dê uma bênção especial para cada irmão aqui presente, que foi curado, restaurado pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós queremos agradecer por eles, e suplicamos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, para que nós possamos crescer para a Tua honra e Tua glória, e para a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
coração.